Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Inglês Descomplicado, o canal onde você aprende inglês de uma maneira simples, de uma maneira didática. Aqui eu trago para você várias frases em inglês, juntamente com uma pronúncia, uma transcrição fonética. E nessa aula de inglês especial aqui para você, eu trouxe perguntas e possíveis respostas para você ir treinando em inglês. E não somente isso, além dessas perguntas e respostas, nós vamos aprender algumas lições aqui ao longo do vídeo, algumas palavras, algumas aplicações, como a língua inglesa se comporta. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma pergunta e uma resposta em português e nós temos aqui o equivalente em inglês. Então, vamos lá. Faz tempo que você espera? Só alguns minutos. Então, nós temos aí uma pergunta e uma resposta. No inglês vai ficar assim: Have you been waiting long? Only a few minutes. Have you been waiting long? Only a few minutes. Essa estrutura aqui de inglês para português, ela vai ficar um pouco diferente do que a gente acha, porque ela fica assim: Tem você estado esperando longe? Então não faz muito sentido. Então nós vamos aprender por que não faz sentido. Primeiro aqui, porque a estruturação do inglês ela se comporta um pouco diferente. Ela vai ficar assim. Esse have you been é tem você estado, aqui é a tradução mais do pé da letra, porque esse verbo have aqui no começo, ele é um verbo auxiliar para fazer essa pergunta, então ele não, nem tradução ele vai ter. Mas eu coloquei aqui uma possível tradução em português. Have you been tem você estado aí waiting, esperando. O long, ele significa longo ou longa, mas nessa frase aqui, ela não vai ter esse significado. Nós temos aqui only, que significa só ou somente, a few é alguns e minutes é minutos. A tradução literal dessa estrutura ela não vai fazer muito sentido. Então, o que é que nós podemos fazer para entender essa estruturação? Faz tempo que você espera. Have you been waiting long? Only a few minutes. Só alguns minutos. Então, faz tempo que você espera. Faz tempo que você espera. Have you been waiting long? Faz tempo que você espera. Só alguns minutos. Então, tem estruturas no inglês que ela vai ter mesmo essa dificuldade em você fazer associação. Então, é, treinar a estrutura, treinar, se acostumar com esse have you been, esse have you been você pode traduzir como você tem estado fazendo alguma coisa, né? Tem estado. Have you been, você tem estado waiting, esperando, long, no caso aqui long eu coloquei a tradução da palavra, mas eu quero que você entenda que o have you been waiting long faz tempo que você espera, only a few minutes. Eu sei que essas estruturas do inglês, às vezes ela pode causar um pouco de confusão na nossa mente quando a gente tenta compará-la com o português. Mas é assim que o inglês funciona e nós temos que nos acostumar com as estruturas. Então vamos partindo aqui para a próxima. De que horas você abre? Abrimos às 9 horas da manhã. Então, em inglês, essa estrutura vai ficar assim: What time do you open? We open at 9 a.m. What time do you open? De que horas você abre? We open at 9 a.m. Perceba que essa estrutura já é um pouco mais simplificada do que a anterior. Então, no inglês vai ter disso. Vão ter estruturas mais complicadas e estruturas mais simples. Então, essa aqui, what, é que ou o que. Time é tempo ou hora. Do you open é você abre. Então, no caso, tem o do aqui porque é uma pergunta. What time do you open? Que horas você abre? Temos aqui o we, que é nós. O open, que é abrir. O at, que é em, apesar do at aqui ser o em português nós não usamos o em. De que horas você abre? Não tem o em. 9 a.m., 9 da manhã. Então, a estrutura ela vai ficar assim.
What time, de que horas, do you open? Você abre. We open, nós abrimos, at 9 a.m. Ou seja, esse open, esse segundo open aqui é abrimos. Porque no inglês é assim, I open, eu abro. We open, nós abrimos. Então, no português é que vai ter a conjugação do verbo, mas no inglês não tem. No inglês é I open, we open. Em português é eu abro, nós abrimos. Então, eu traduzi esse open aqui como abrir. Mas se eu fosse concordar com a frase we open, aqui seria abrimos. Eu trouxe isso aqui traduzido dessa forma só para você entender como é que o inglês funciona. Ele se torna muito mais fácil na conjugação dos verbos do que o nosso português. Nós abrimos às 9 da manhã. Perceba que eu coloquei também aqui o em, o at, como em, mas é as. Em português, nós usamos as. Abrimos às 9 horas da manhã. We open at, eles colocam o at, 9 a.m. Esse a.m. você pode traduzir para antes do meio-dia, AM. E o PM é pós-meio-dia, depois do meio-dia. E só lembrando que em inglês eles não costumam usar aquele horário que a gente usa, 12, 13, 14, 15, 16 horas, 17. Quando passar das 12, eles vão colocar uma e vão colocar o PM na frente. Eles não usam aquele horário chamado de horário militar que a gente usa. 13, 14, 15, 16 e por aí vai. Então, nós temos aqui a explicação básica dessa estrutura, dessa frase, dessa pergunta e resposta em inglês, e vamos partir aqui para a próxima. Que tipo de filmes você gosta? Eu sou fã de terror e ação. What kind of films do you like? I'm a fan of horror and action films. What kind of films do you like? I'm a fan of horror and action films. Que tipo de filmes você gosta? Eu sou fã de terror e ação. Então tá aí uma boa pergunta em inglês que você pode fazer também e você pode ouvir. E aqui uma pista do que você pode responder, claro, se forem os seus gostos. Lembrando que as respostas que eu coloco aqui são respostas meio que aleatórias, para que vocês possam ter inspiração de criar aí as suas respostas. Então, vamos lá para a fragmentação dessas estruturas. What kind é que tipo. What kind, que tipo. Of films, de filmes. Do you like? Você gosta? Então, tendo o do aqui, você sabe que é a pergunta. I'm a fan. Eu sou fã of horror, de terror, and action films, e filmes de ação. Perceba que nessa estrutura aqui, aquela que eu coloquei lá para trás, aquelas primeiras estruturas, foi só para você entender como é que o inglês funciona. Ele vai funcionar de um tipo diferente do português, a estruturação. Perceba que essa aqui, eu já coloquei as estruturação das palavras mais parecidas com o português. Perceba que aqui nessa última, e ação, filmes. E eu coloquei aqui e filmes de ação. Porque aqui na tradução do português eu já estou começando a concordar com a língua portuguesa, como é que a gente estrutura. Agora aqui é a estrutura deles. Que tipo de filmes você gosta? Eu sou um fã de terror e ação filmes. Em português, eu sou fã de terror e filmes de ação. Então, perceba que há uma diferenciação do inglês para o português, mas você acaba se acostumando conforme você for consumindo materiais da língua inglesa. O que eu mais gosto de dizer é que você precisa se expor ao idioma, você precisa se expor à língua, você precisa ouvir, você precisa escrever, você precisa falar o idioma para que você consiga se acostumar com esses pequenos padrões. Então vamos lá para a próxima. Onde você gostaria de ir? Eu gostaria de ir ao zoológico.
Where would you like to go? I'd like to go to the zoo. Where would you like to go? I'd like to go to the zoo. Onde você gostaria de ir? Eu gostaria de ir ao zoológico. Então, essa estrutura aqui tem muita coisa boa para você aprender. Nós temos aqui o where, que significa onde. Would you like, você gostaria. Então, o would mais o verbo, que no caso aqui é o like, vai dar essa ideia no português do iria. Então, would you like, você gostaria. Aqui é o to go, que é o infinitivo somente do verbo ir, somente ir, não é de ir. To go não é de ir, to go é somente ir. É porque no português, quem gosta, gosta de algo, de alguém, de algo ou de alguém. Então, no português é que o verbo gostar ele tem que ter a preposição, gostar de. Mas em inglês o to go é apenas ir. Where would you like to go? Onde você gostaria ir? No inglês fica assim. Where would you like to go? Onde você gostaria ir? Mas no português nós adicionamos aqui a partícula ir. I'd like, eu gostaria. Aqui repete o I would like. Eu gostaria. To go, de ir. Eu gostaria ir no inglês, né? Que aqui é o to go é somente ir, mas o de aqui concorda com o gostaria. To the zoo, ao zoológico. Então perceba que fica bem simplificado aqui de você entender como funciona a estruturação do idioma inglês. Where would you like to go? I'd like to go to the zoo. Onde você gostaria de ir? Eu gostaria de ir ao zoológico. Então, essa estrutura aqui, onde você gostaria de ir? Eu gostaria de ir ao zoológico. Where would you like to go? I'd like to go to the zoo. E aqui a palavra zoo você pode mudar para o lugar que você desejar ir, museum, que seria o museu, to the beach, que seria a praia. Então, já dá muitas ideias aqui para você criar as suas próprias estruturas. Então, vamos seguir aqui. Você gosta de tirar fotos? Sim, eu gosto de tirar fotos. Essa estrutura aqui é muito boa no inglês. Do you like to take photos? Yes, I enjoy taking pictures. Do you like to take photos? Yes, I enjoy taking pictures. Perceba que aqui já tem photos aqui e aqui embaixo tem pictures, mas foi traduzido como fotos e fotos. Então, vamos aqui explicar. Do you like é você gosta, mas no sentido de pergunta. Esse to take aqui, esse take é pegar, significa pegar. Mas quando se trata de fotos, de tirar fotografias, eles usam o verbo take. Então, to take, no sentido aqui, vai ser tirar. Do you like to take photos? A palavra photos é fotografias, então é a palavra mais formal. Yes, sim. I enjoy taking, eu gosto de tirar pictures, que são fotos. Então, a diferença de pictures para photos é só isso. A palavra photos é fotografias e pictures, fotos. Uma mais formal e outra um pouco mais informal. E lembrando aqui que nós temos o I enjoy. Quando tem o enjoy, o verbo que vem na frente vira gerúndio, ganha o ing. I enjoy taking. Eu gosto de tirar pictures, fotos. Então, recapitulando aqui, do you like? Você gosta. To take, tirar. Lembrando que quando é foto, é take photos, tirar fotos. Photos, fotografias. Yes, sim. I enjoy taking. Eu gosto de tirar pictures, fotos. Então, a estrutura aqui ficou completa. O take, que é usado para tirar fotos. A diferença entre photos e pictures, que você aprendeu agora.
O enjoy, que sempre o verbo que vem a seguir, ele pede o gerúndio, que é uma regrinha aí do inglês. Então, vamos aqui partir para a próxima pergunta e resposta em inglês. Qual o seu filme favorito? Meu filme favorito é O Rei Leão. E lembrando que essas estruturas que eu coloco aqui são baseadas, elas são aleatórias. Eu coloquei essas frases aqui de forma aleatória. Não, você não precisa repetir, é somente uma coisa para lhe dar alguma ideia. Então, qual o seu filme favorito? Meu filme favorito é O Rei Leão. Em inglês fica assim: What is your favorite movie? What is your favorite movie? My favorite movie is The Lion King. What's your favorite movie? My favorite movie is The Lion King. Então, vamos aqui. What is é qual é ou o que é, mas no caso aqui é qual é. Your é seu ou sua. Favorite é favorito ou favorita. Movie é filme. My favorite é meu favorito. Movie, filme. The Lion King, o Rei Leão. Então, meio que essa legenda aqui da frase e da pergunta e da resposta, eu quis trazer ela bem mais completinha. Você viu que eu repeti aqui movie, filme, porque isso aqui faz parte da pergunta e essa aqui faz parte da resposta. Por isso que eu quis trazer aqui para você ela completinha desse jeito. Qual o seu filme favorito? Meu filme favorito é O Rei Leão. What's your favorite movie? My favorite movie is The Lion King. Então, vamos prosseguindo aqui. Quem faz o jantar na sua família? Minha mãe geralmente faz o jantar. Então, em inglês, nós usamos aqui o faz, o verbo fazer, mas no inglês não é assim. No inglês vai ficar assim: Who cooks dinner in your family? My mom usually cooks dinner. Então, eles usam esse verbo aqui, que é o verbo cozinhar. Quem cozinha o jantar? Lá eles não usam quem faz, eles não usam o verbo fazer, eles usam mesmo o verbo cozinhar. Who cooks dinner in your family? My mom usually cooks dinner. Minha mãe geralmente faz o jantar. Então, vai ficar assim: Who é quem? Cooks, cozinha. Dinner é o jantar. In your family, em sua família. My mom é minha mãe. Usually é geralmente. Cooks dinner é faz o jantar. Perceba que nessa última aqui, cooks dinner faz o jantar. Em inglês seria cozinha o jantar. Então, quando se trata de cozinhar, nós em português usamos o verbo fazer o jantar, mas eles usam cook dinner, eles usam cozinhar o jantar. Então, basicamente é só essa diferença que tem aí no inglês em relação a essa coisa de cozinhar. Who cooks dinner in your family? My mom usually cooks dinner. Quem faz o jantar na sua família? Minha mãe geralmente faz o jantar. Então, ficou assim a estruturação completa da pergunta e da resposta em inglês. Então, vamos continuar aqui. Você tem um carro de família? Aqueles carros de família, aqueles carros maiores. Sim, nós temos um carro azul. Do you have a family car? Yes, we have a blue car. Do you have a family car? Yes, we have a blue car. Então, a estruturação dessa frase, ela é bem simples. Nós temos aqui o do you have, que é o você tem, no sentido de pergunta. A family car, um carro de família. Perceba que no inglês fica assim, um família carro. Mas nós estamos procurando aqui fazer sentido em inglês e não em português. Nós estamos procurando
estamos procurando os sentidos das frases. Nós estamos procurando o sentido no inglês. Então, por isso que fica assim, a family car, um carro de família, que vai ficar no português. Temos aqui yes, que é o sim. We have, nós temos, a blue car, um carro azul. Perceba que a blue car fica um azul carro. Um azul carro, a blue car, um azul carro, mas em português vai ficar um carro azul. Vamos dar continuidade aqui à estrutura. Onde sua avó mora? Onde sua avó mora? Minha avó mora em São Paulo. Where does your grandma live? My grandma lives in São Paulo. Where does your grandma live? My grandma lives in São Paulo. Então, a estruturação vai ficar bem simplificada aqui no inglês, do inglês para o português. Vai ficar assim. Where does é onde. Mas por que tem esse does aqui? Porque é o auxiliar para fazer a pergunta. Esse aqui é o mesmo do, mas ele se transformou em does porque quando for he, she ou it, vai ser o does no lugar do do. Então, no caso aqui, como é your grandma, como é sua avó, no caso é ela. Não sou eu, você, ela. Então, é sua avó, é uma terceira pessoa. Então, where does é onde. Your grandma é sua avó. Live é mora ou vive. My grandma é minha avó. Lives in é mora em. Em São Paulo. Vamos aqui, São Paulo é São Paulo mesmo. Muitas pessoas dizem que você não precisa traduzir os nomes das cidades, mas isso depende muito. Aqui no caso São Paulo, eu não quis traduzir. Não adianta fazer muitas vezes a tradução. Mas alguns países gostam de fazer. Por exemplo, o espanhol gosta muito de traduzir o São Paulo para São Pablo. Mas, no caso aqui, não precisa você traduzir o nome da sua cidade, onde você mora. Então, no caso, vai ficar assim mesmo, São Paulo. Então, vamos prosseguir aqui. Onde seus pais se conheceram? Eles se conheceram na faculdade. Where did your parents meet? They met at the university. Perceba que aqui já tem duas palavrinhas aqui, que é o meet e o met, mas na verdade elas são uma palavra só. Apenas uma está no presente e outra no passado. Where did your parents meet? They met at the university. Onde seus pais se conheceram? Eles se conheceram na faculdade. Então vai ficar assim. Esse where did your parents meet? Ele é uma pergunta no passado porque tem um auxiliar aqui, o did. Where did your parents meet? Onde seus pais se conheceram? They met at the university. Eles se conheceram, aqui o met, at the university. Na faculdade ou na universidade. Então, vai ficar assim. Where did é onde. Your parents, seus pais. A palavra parents é pai, não é parentes. Meet, se conheceram. They met, eles se conheceram at the university, na faculdade. Então, a estruturação é essa aqui, da frase em inglês, da pergunta em inglês e da resposta. Qual o seu lema na vida? Nunca desista dos seus sonhos. Então, uma pergunta muito legal e uma resposta também muito boa. What's your motto in life? Essa palavra aqui, motto, é lema. What's your motto in life? Never give up on your dreams. Never give up on your dreams. Nunca desista dos seus sonhos. Então, a estrutura vai ficar assim. What's é qual é ou o que é, pode ser também. Your motto, seu lema.
in life, na vida. Never give up, nunca desista, on your dreams, dos seus sonhos. Never give up on your dreams, nunca desista dos seus sonhos. Então, a estruturação aqui da pergunta e da resposta em inglês vai ficar assim, bem simples. What's your motto in life? Never give up on your dreams. Qual é o seu lema na vida? Nunca desista dos seus sonhos. Então vamos seguir aqui para a próxima. Você gosta de ir para a academia? Sim, eu gosto de treinar na academia. Então vai ficar assim, então usando muito essa palavra treinar. Ela vai ficar assim em inglês. Do you like to go to the gym? Você gosta de ir à academia? Yes, I enjoy working out at the gym. Eu gosto de treinar na academia. Essa palavra aqui, work out, teria um significado parecido com esse treinar na academia ou malhar. Você gosta de ir para a academia? Sim, eu gosto de treinar na academia. Do you like to go to the gym? Yes, I enjoy working out at the gym. Perceba que já apareceu o enjoy aqui, por isso que working, por isso que tem o ing aqui. Working out. Então, vamos ver como é que ela vai ficar aqui fragmentada. Do you like? Você gosta. To go, como eu já falei, é só ir, mas o português tem que ter a concordância aqui, a preposição de. To go, de ir, to the gym, para a academia. Yes, sim. I enjoy, eu gosto. Working out, treinar. At the gym, na academia. Então, perceba que o enjoy já pediu working out aqui, que será o verbo treinar ou malhar. At the gym, que é na academia. Então, ficou bem simplificada aqui a estrutura no inglês, a frase, a pergunta e a resposta, na verdade. E vamos seguir aqui para o próximo. Você tem algum jogo de tabuleiro favorito? Sim, eu gosto de jogar xadrez. Vai ficar assim no inglês. Do you have a favorite board game? Yes, I enjoy playing chess. Do you have a favorite board game? Yes, I enjoy playing chess. Então a palavra chess é xadrez. A frase vai ficar assim, as duas frases. Do you have? Você tem a favorite, um favorito, board, tabuleiro, game, jogo. Então ficou bem confuso aqui no inglês. Yes, I enjoy. Sim, eu gosto. Playing chess, jogar xadrez. Então eu quis trazer aqui o playing chess também, aproveitando do enjoy, para pegar também, mais uma vez, mais um verbo com ing por causa do verbo enjoy aqui. Ficou um pouco confuso aqui no português. Você tem um favorito tabuleiro jogo? Sim, eu gosto jogar xadrez. Então, no inglês, às vezes as estruturas ficam um pouco diferentes, mas a gente se acostuma. Em português vai ficar assim. Você tem algum jogo de tabuleiro favorito? Sim, eu gosto de jogar xadrez. Então, acostume-se com as estruturas do inglês, que aí é sucesso. Você vai se expondo ao idioma e cada vez mais essas coisas vão se tornando mais naturais para você. Quanto mais você se envolve com o idioma, mais familiarizado com ele você vai ficar. Então vamos aqui dar continuidade. Qual a idade da sua irmã menor, ou seja, da sua irmãzinha? Minha irmãzinha tem 5 anos. Então, em inglês vai ficar assim: How old is your little sister? Little sister seria irmãzinha ou irmã menor. My little sister is 5 years old. How old is your little sister? My little sister is 5 years old. Então, qual a idade da sua irmã menor? Minha irmãzinha tem 5 anos. Então, vamos fragmentar aqui essa estrutura que ela é muito legal. Essa palavra aqui, how, ela pode significar como ou quão. Old é velho ou velha. Então, quando diz how old,
quão velho ou quão velha. Só que a gente em português não diz isso. How old is your é sua little sister, pequena irmã, ou seja, irmãzinha. My little sister, minha irmãzinha, is 5 years old, tem 5 anos. Você perceba que no inglês, quando diz assim, quão velha é sua pequena irmã? Eles perguntam assim, se fosse ao pé da letra. Quão velha é sua pequena irmã? Minha pequena irmã é 5 anos de idade. Então, eles perguntam assim, fica bem estranho. Em inglês, quando você vai perguntar How old are you? Quão velho você é? Ficaria assim. Em português, nós dizemos assim, eu tenho, por exemplo, eu tenho 20 anos. Em inglês, você não vai dizer I have 20 years. Você não pode dizer assim, você vai dizer I am. Porque para eles, eles dizem assim, eu sou 20 anos ou eu estou 20 anos. Então, por isso que eu digo, que eu gosto sempre de dizer que às vezes ficar buscando a gramática das coisas deixa a coisa mais confusa ainda. Então, quando nós dizemos assim, How old is your little sister? Qual a idade da sua irmã menor? Então, o how old é qual a idade para nós. Porque para eles seria um quão velho. Quão velho é? Então, vamos prosseguir aqui. Eu já expliquei aqui o how, que é como ou quão, e vamos seguir aqui para a nossa próxima pergunta e resposta em inglês. Onde você mora? Eu moro em um AP na cidade. Aqui é um apartamento. Where do you live? I live in an apartment in the city. Where do you live? I live in an apartment in the city. Onde você mora? Eu moro em um AP na cidade. Então, aqui vai ficar assim, where, onde. Do you live? Você mora. I live, eu moro, in an apartment, em um AP, in the city, na cidade. Então, essa aqui ficou bem simples, bem parecida com o português mesmo. Onde você mora? Where do you live? I live, eu moro, in an apartment, em um AP, in the city, na cidade. Então, essa aqui ficou basicamente igual a o nosso português. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula completa de inglês. Se você gostou, deixe seu like. Se você for novo aqui, já se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. Eu sempre estou trazendo aqui conteúdos diferenciados em inglês para você que está começando no inglês. Não importa se seu inglês é iniciante, não importa o seu nível, eu tenho certeza que sempre que você assistir aos vídeos aqui, você vai aprender uma coisa nova. Então, se você quiser deixar algum comentário aqui embaixo, pode deixar o comentário, fique à vontade. Eu sempre gosto de receber o feedback de vocês. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês participando e interagindo comigo aqui nas aulas. Então é isso e eu espero você no próximo vídeo.